Serenidade sempre. Todo homem sábio é sereno. A serenidade é conquista que se consegue a esforço pessoal e passo a passo. Pequenos desafios que são superados. Irritação que se faz controlada. Desajustes emocionais corrigidos. Vontade bem direcionada. Ambição freada. São experiências para a aquisição da serenidade. Um espírito sereno já se encontrou consigo próprio, sabendo o que exatamente deseja da vida. A serenidade harmoniza, exteriorizando-se de forma agradável para os circunstantes. Inspira confiança, acalma e propõe afeição. O homem sereno já venceu grande parte da luta. Que nenhuma agressão exterior te perturbe, levando-te à irritação, ao desequilíbrio. Mantém-te sereno em todas as realizações. A tua paz é moeda arduamente conquistada, que não deves atirar fora por motivos irrelevantes. Os tesouros reais de alto valor são aqueles de ordem íntima que ninguém toma, jamais se perdem e sempre seguem com a pessoa. Tua serenidade, tua gema preciosa. Diante de quem te enganou, traindo a tua confiança, o teu ideal, ou envolvendo-te em malquerença, mantém-te sereno. O enganador é quem deve estar inquieto e não a sua vítima. Nunca te permitas demonstrar que foste atingido pelo petardo da maldade alheia. No teu círculo familiar ou social, sempre defrontarás com pessoas perturbadas, confusas e agressivas. Não te desgastes com elas, competindo nas faixas de desequilíbrio em que se fixam. Constituem teste a tua paciência e serenidade. Assim, exercita-te com essas situações para mais seguro enfrentares as grandes, os difíceis testemunhos e provações do processo evolutivo, sempre, porém, com serenidade. Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Com excepcional propriedade, asseverou certa vez o rei Salomão: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Tal como se lê em Provérbios 27. Ao que acrescentamos o pensamento de André Luiz, constante do capítulo 29 da obra Agenda Cristã, em que o benfeitor assim se expressa: a serenidade não é jardim para os seus dias dourados. É suprimento de paz para as decepções de seu caminho. Foi-nos solicitado pela direção do Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz, em Xangrande, Pernambuco, que propuséssemos uma reflexão sobre o tema serenidade diante das dificuldades, razão pela qual, preliminarmente, iniciamos com o pensamento do rei Salomão e de André Luiz. Muitos se perguntam o que é serenidade. Do ponto de vista da língua portuguesa,
Serenidade é um substantivo feminino que indica característica da pessoa que age com tranquilidade diante de situações complicadas, perigosas, traumáticas. Do ponto de vista prático, talvez a melhor definição para serenidade seja a capacidade de viver em paz com os problemas não resolvidos. Serenidade também pode significar paz, sossego, calma, tranquilidade. Mas essa conceituação de aplicação prática me é bastante simpática. Capacidade de viver em paz com os problemas não resolvidos. Todos nós enfrentamos diariamente muitas dificuldades. Dificuldade na família, dificuldade no trabalho, dificuldade na vida social, dificuldades na religiosidade, na religião, na casa espírita, na igreja, no templo. E poucos são aqueles que sabem passar por essas circunstâncias de forma serena. O benfeitor Emmanuel, no capítulo 6 da obra Calma. Essa obra Calma eu recomendo a leitura para todo mundo, porque é um tratado sobre serenidade, um tratado sobre sossego, tranquilidade, paz. Pois bem, o Emmanuel diz assim: no sentido de preservar a própria paz, é indispensável nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. Olha que interessante. Então ele já começa o capítulo dando um conselho primoroso. Primeiro trazendo um objetivo que todo mundo quer: preservar a própria paz. Depois oferecendo um elemento importantíssimo nesta preservação, que é de manter criteriosa atenção sobre nós. O que é criteriosa atenção? Vigilância. Vigilância no pensamento, vigilância no sentimento, vigilância na palavra, vigilância nas condutas. Que muitas vezes somos nós que atraímos a dificuldade. E aí o Emmanuel em seguida diz: ninguém possui uma serenidade que não construiu. Portanto, não é algo pronto e acabado. Ela é resultado de todo um processo de construção. Por isso ele continua dizendo: daí o impositivo da vigilância em nós próprios. A paz que cada um tem em si é a paz que construiu a partir da vigilância, especialmente dos sentimentos. Todos, sem exceção, haveremos de enfrentar diariamente uma série de dificuldades. Uns mais, outros menos. Vale lembrar que existem pessoas que são verdadeiros ímãs para atrair problema. E quando não atrai, ele mesmo cria, a pessoa mesmo cria. Mas para haver uma dificuldade, é necessário que haja na outra ponta da linha um ser humano, uma outra pessoa. Não obstante muitas dificuldades serem postas pela natureza como algo natural. Mas essa questão da dificuldade, ela tem uma moeda de duas faces, né? Principalmente essas chamadas dificuldades naturais, impostas pela natureza. Veja, por exemplo, uma chuva. Para quem vai sair para um compromisso é extremamente desagradável, mas para as plantinhas do jardim dessa criatura que vai para o compromisso é uma festa. Mas nós estamos falando em dificuldades que são criadas pelos seres humanos. Veja essa questão da chuva.
Você está prontinho para sair de casa para ir para uma festa. Todo arrumado, colocou sua melhor roupa, seu melhor sapato, arrumou-se com bastante antecedência. Na hora que você vai sair, desaba um temporal e a sua rua alaga. Duas formas de ver essa circunstância. Primeira, você agradece a Deus pela chuva, reconhece o temporal como um livramento que a natureza lhe enviou gratuitamente para que você não saísse de casa, troca de roupa e vai dormir feliz. Segunda forma de ver essa circunstância, você fica deveras chateado, reclama, pragueja, pergunta mesmo que mal eu fiz a Deus, será possível que eu não possa ir nem a uma festa? Descompensa, fica agitado, perde o sono e curte bela insônia com o tamborilar da chuva no telhado. Mas vejamos agora uma dificuldade criada por outro ser humano. Você combinou com um amigo dele apanhá-lo para a festa. Vamos esquecer que agora não tem a questão da chuva. Você arrumou-se todo, ficou pronto com 20 minutos de antecedência da hora aprazada e sentou para esperar o seu amigo que vem buscá-lo para a festa. O tempo vai passando, vai passando, vai passando e nada do amigo chegar. Você liga para ele, o telefone dá como fora de área ou desligado. E você dá dezenas de telefonemas e nada. O tempo vai passando e você acaba adormecendo no sofá, todo arrumadinho. Simplesmente o amigo esqueceu de buscá-lo. No outro dia, você encontra com ele no trabalho, é um amigo de trabalho. E ele está todo animado contando detalhes da festa que ele participou na noite anterior. E você só escutando. A pergunta é, o que você faz? O que você faria? Emmanuel, nessa obra que eu recomendei a leitura, chama-se Calma, afirma: compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros a fim de aperfeiçoar-nos. Ora, o esquecimento do amigo em ir buscá-lo é a prova que a vida oferece para verificar o seu aproveitamento na lição da paciência e da serenidade. E para isso, Emmanuel então acrescenta: aceitemos a realidade de que o próximo não tem a nossa formação e saibamos respeitar cada criatura na posição em que se encontre. Olha que interessante. Porque a tendência natural é a gente ficar bravo, dar uma bronca no amigo. Como é que você faz isso comigo? Nós combinamos, eu me arrumei, você me deixou plantado no sofá, se esqueceu de mim. Isso é uma ingratidão, eu gosto tanto de você. E aí a gente faz aquele discurso que mistura moralismo com raiva. O Emmanuel começa dizendo: aceitemos a realidade de que o próximo não tem a nossa formação. Se você é uma pessoa que cumpre os seus compromissos fielmente, você jamais deixaria o amigo sem buscá-lo, você vai ter que respeitar a posição da criatura, o esquecimento dele. É capaz de você até passar pela tentação de dizer: não veio me buscar de propósito, não queria que eu fosse, queria brilhar sozinho na festa. É capaz até de passar isso pela cabeça da criatura. A serenidade não é uma aquisição espiritual que se faça em toque de mágica. E sim através do trabalho, um trabalho de construção. Muitas vezes
duro e áspero da paciência em ação. Porque a serenidade nada mais é do que você trabalhar a questão da paciência na prática. O espírito Joana de Ângeles, no capítulo 19 da obra mediúnica Florações Evangélicas, pela psicografia do Divaldo Franco, faz uma excelente reflexão sobre o tema serenidade, a partir de uma fala de Jesus, contida no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 50, em que o mestre disse: vai-te em paz. Então, Joana combina esse versículo, vai-te em paz, do Evangelho de Lucas, com o item 10 do capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que o capítulo 5 trata do tema bem-aventurados os aflitos. E lá nesse item 10 do bem-aventurados os aflitos está escrito assim: aquele, pois, que muito sofre, deve reconhecer que muito tinha a expiar. Deve regozijar-se à ideia da sua próxima cura. Dele depende, pela resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, visto que, do contrário, terá de recomeçar. Isso está escrito lá no versículo 10 do capítulo 5 do nosso Evangelho. Ou seja, nós temos que enfrentar dificuldades da vida com paciência, com serenidade, com equilíbrio, com prudência, com sabedoria, mas, acima de tudo, com resignação. Porque aquela dificuldade ela pode ser o objeto de cura de uma imperfeição nossa. Nós estamos recebendo aquela dificuldade para nos livrarmos dessa imperfeição. Claro, se agirmos com prudência, sabedoria, resignação, paciência, serenidade. E aí, a partir dessa combinação do versículo 50, lá do Evangelho de Lucas, com o item 10 do nosso Evangelho, ensina-nos a benfeitora Joana de Ângeles: em face das dificuldades inadiáveis que surgem e ressurgem, sem dar fora por onde avanças, reveste-te de serenidade para prosseguir. Então, ela já está deixando claro que todo mundo vai enfrentar dificuldades. Então, vista-se de serenidade para poder continuar. Surpreendido pelas contingências afligentes que chegam a cada instante ao país do teu coração, envolve-te na serenidade para discernir. Então, aqui ela já aponta uma consequência maravilhosa, excelente, para quando a gente se reveste de serenidade diante da dificuldade, que é o discernimento, o bom discernimento. Duas consequências muito boas da serenidade, Joana de Ângeles aponta para nós, através de dois verbos: o do prosseguir, prosseguir em paz, e o de discernir, discernir com sabedoria. Mas ela diz mais: diante das informações malsãs que te são endereçadas com o sal da impiedade ou a pimenta do despeito, examina a serenidade para acertar. Conquanto inquietudes te assaltem, produzindo sulcos de dor e agonia na tua alma, não te situes à distância da serenidade para atingir o êxito que te propões na tarefa do equilíbrio. As nossas dificuldades, muitas vezes, elas vêm através dos pensamentos dos outros, através dos comentários dos outros. Por exemplo, a maledicência, a fofoca, a calúnia, quando nos atinge, como é que a gente
reage. Meu pai dizia, e eu aprendi isso quando era pequeno, que quando uma pessoa reage muito violentamente a um comentário de alguém sobre o comportamento dela, nem sempre é uma calúnia. Por vezes, dizia ele, há um fundo de verdade. E como é algo que denota a parte sombra da criatura, ela não quer que as pessoas saibam, ela não quer que se comente sobre isso. A Joana diz ainda, a serenidade é também medida que resulta de uma atitude reflexiva. Então, mais um elemento importante. Para que nós nos coloquemos serenamente diante dos fatos, nós precisamos refletir sobre ele. Qual é o significado disso? Por qual razão isto está me acontecendo? Diz a Joana, a serenidade não é uma posição estática que transcorre entre dias parados e atitudes indefinidas em volta da tua existência. A serenidade resulta de uma vida metódica, postulada nas ações dinâmicas do bem e na austera disciplina da vontade. Olha que interessante. A nossa serenidade, ela tem tudo a ver com a nossa forma de ser, né? Nossa serenidade aparece muito quando a gente deixa problemas pendentes. Porque quem é sereno resolve. Mas resolve com sabedoria, com prudência, com resignação, com calma, com paciência. Não é assodadamente que vai resolver. Tudo que é resolvido assodadamente, invariavelmente, termina em prejuízo. Agora, a pessoa serena precisa ter método para viver. A pessoa serena está sempre voltada para a prática do bem, do amor, da caridade. E é uma pessoa disciplinada em tudo que faz, a começar da sua própria vontade. Ela não é de agir ao primeiro impulso, ela sempre pensa. E aí a Joana faz uma conclusão que eu considerei brilhante. Ela diz, em qualquer situação em que te vejas colocado impostergavelmente, considera a serenidade dinâmica que produz equilíbrio e que resulta da ponderação demorada para agires com acerto e atingires o ápice da tua integração no apostolado do amor verdadeiro. Essa Joana é brilhante. Ela e o Emmanuel formam um casal perfeito do ponto de vista da sabedoria espiritual. Observemos que nessa conclusão de Joana existem dois elementos singulares importantes. Serenidade dinâmica que produz equilíbrio que resulta da ponderação demorada. O que isso significa? Serenidade dinâmica, ponderação demorada. Vamos recordar Jesus. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ovacionado, aclamado pelo povo, ele não se deixou levar pela euforia daquele momento. Antes, porém, ele usou a serenidade dinâmica, ou seja, ele estava naquele movimento, ele compreendia aquele movimento, ele entendia o que aquelas pessoas estavam fazendo, mas ele compreendia que a prudência recomendava a serenidade. Ele tinha que ver toda aquela manifestação com olhos serenos. Ele não deveria ficar entusiasmado, perder o bom senso e entrar naquela circunstância de cabeça, como se fala no popular. Não. À medida que as manifestações iam acontecendo, mais a serenidade ia tomando forma dentro de Jesus.
Vamos lembrar que numa outra circunstância, o mestre, depois de ser beijado por Judas, não titubeou em responder aos inquisidores que o procuravam se ele era Jesus. Judas dá o beijo, os soldados do Sinédrio perguntam se ele é Jesus, ele simplesmente diz: eu o sou, sereno e calmo. Daqui pouco antes desse episódio, Jesus tinha ficado em oração. Simplesmente ele disse: eu o sou. Mas você pode perguntar: como agir serenamente? Eu não tenho como escapar das circunstâncias adversas, dos problemas, das dificuldades. Como eu devo agir serenamente? Aí agora eu fui buscar numa outra obra dos benfeitores espirituais Emmanuel e irmão José, através de dois médiuns, Chico Xavier e Carlos Bacelli, que eles têm uma recomendação importante a esse respeito. Eles vão apresentando a circunstância e vão dizendo como deve ser o agir. Se tribulações e provas, age serenamente. Todo conflito espera o socorro da paz. Ninguém dá combustível à voragem do incêndio. Não farás uma festa com taças de vinagre. Procura a inspiração da humildade e do amor. Faze o bem que puderes e o mal se afastará. Isto é uma receita pequena, prática e efetiva. Ninguém pode colocar mais lenha na fogueira. Ninguém pode colocar mais conflito no conflito existente. O conflito está pedindo paz, está pedindo socorro da paz. Diante do incêndio, você não vai jogar nada inflamável. Nem vai fazer uma festa e oferecer aos convidados taças de vinagre. Mas a recomendação do Emmanuel e do irmão José é perfeita. Ora, procura a inspiração da humildade e do amor. Vai lá, te reveste de humildade, vai lá, te reveste de amor e faz, todo o bem que puderes, que o mal vai embora. A serenidade é uma conquista íntima. E é por essa razão que Emmanuel, agora numa outra obra, titulada Rumo Certo, lá no capítulo 19 da obra Rumo Certo, Emmanuel vai dizer: aprenderemos, por fim, que diante da crítica estamos convocados à demonstração de benevolência. Isso é tão comum no ambiente de trabalho. Diante da censura, é preciso exercer a bondade. À frente do pessimismo, somos induzidos a cultivar a esperança. Ante a condenação, somos indicados à bênção. E que, renteando com quaisquer aparências do mal, é imperioso pensar no bem, dispondo-nos a servi-lo. Entregando-nos com sinceridade a semelhantes exercícios de compreensão e tolerância, estaremos em aula profícua para a aquisição de valores eternos no terreno do espírito. Esse Emmanuel é fantástico. Ele vai colocando a situação e vai dizendo o que é que tem que ser feito. Está sendo criticado? Seja benevolente. Está sendo censurado? Seja bondoso. As pessoas estão com atitudes e condutas pessimistas do seu lado? Cultive a esperança. Antes de ser condenado, qualquer um de nós, vamos reconhecer que aquilo é uma bênção. Agora, ele apresenta algo muito importante que já havia sido falado antes, né?
que diante do mal, nós temos 3 coisas a fazer: pensar no bem e servir o próximo. Agora, para isso tem que haver a disposição, que é a manifestação da vontade. Diz que ele fala: é imperioso pensar no bem, dispondo-nos a servi-lo. Servir ao bem, servir ao próximo. E ele chama esses exercícios todos de compreensão e exercício de tolerância. E que quanto mais a gente exercita, mais a gente vai conquistando esses valores eternos no terreno do espírito. Mas eu consultei uma outra obra, que eu imagino que principalmente os irmãos espíritas conhecem sobejamente, que é o romance histórico de Emmanuel e Chico Xavier, Paulo e Estevão. A palavra serenidade, o termo serenidade, aparece 65 vezes nesse livro, Paulo e Estevão. E Paulo e Estevão tem um capítulo, salvo melhor juízo, é o 5, que é uma aula de serenidade dada por Estevão, ainda na condição de Gesiel. Um dos primeiros ensaios da tolerância, no livro, aparece com Yoshedeb, o pai de Gesiel. Yoshedeb vai passando pela rua, vê uns tribunos romanos, ele passa de cabeça baixa, em atitude de respeito, um dos tribunos pergunta para ele por que ele não saudou. Ele se coloca humildemente dizendo aos tribunos que ele era uma pessoa simples, que não queria incomodar os tribunos. Apanha uma surra do tribuno porque não cumprimentou. Apanharia se tivesse cumprimentado. Na realidade, o tribuno queria só bater no pobre do Yoshedeb, que já era um homem idoso. Ele volta para casa, relata o fato. Gesiel ouve com ouvidos de sabedoria, com toda a prudência e paciência do mundo. Aí a gente sabe no curso da história que Yoshedeb vai mandar tocar fogo nas terras do vizinho, vai ser preso, vai ser morto na frente de Gesiel e de Abigail, que também foram presos junto com o pai. Gesiel vai receber o pior dos castigos daquela época, que é ser enviado para as galeras romanas. Dali só se saía morto. Ele vai ser a exceção da regra, vai sair vivo por causa do cônsul Paulo. E no livro, o Emmanuel diz assim: depois de experimentar amarguras cruéis no íntimo da alma, condenado às galeras romanas, conservava a mesma serenidade doce, oriunda da íntima confiança em Deus. É bom porque Emmanuel, com a sua brilhante inteligência, ele coloca um sabor na serenidade. Serenidade doce. Mas aponta de onde vem essa serenidade. A íntima confiança em Deus. Nós não devemos buscar Deus somente na hora dos problemas. Nós devemos buscá-lo permanentemente, porque quando o problema chegar, nós já estamos com ele. E o Emmanuel prossegue dizendo: como outros descendentes da sua raça judia ou judaica, sofrera o sacrifício pungente. Todavia, guardara a fé como a auréola divina dos que sabem verdadeiramente agir e esperar. Então tem a questão de saber esperar. E fazendo aqui uma diferença, que saber esperar não é ter esperança.
Esperança é do verbo esperançar. Saber esperar é fundamentalmente desenvolver paciência. Diz o Emmanuel, o autor dos Provérbios recomendara, como imprescindível, a serenidade da alma em todas as flutuações da vida humana, porque dela procedem as fontes mais puras da existência, e Gesiel guardara o coração. Olha que interessante. Órfão de pai e mãe, cativo de verdugos cruéis, saberia conservar o tesouro da esperança e procuraria a irmã, até aos confins do mundo, se um dia conseguisse de novo o beijo da liberdade na fronte escravizada. Então ele está falando de um Gesiel que está na galera romana, mas que nunca perdia a serenidade, a ponto de, como diz Emmanuel no livro, de chamar a atenção dos feitores, que regulavam o ritmo do remo da galera. E aí tem uma série de desdobramentos, o Gesiel vai ser liberto, vai voltar, vai transformar-se em Estevão, e aí nesta condição vai ser objeto do escárnio e da intolerância de Saulo de Tarso. O sujeito escapa da galera romana, agora vai enfrentar Saulo de Tarso, um doutor da lei. Mas Estevão continua firme na divulgação do Evangelho de Jesus, sempre mantendo a serenidade. Ele seguia a sua missão com entusiasmo e prudência, mas também com coragem e abnegação. Ele sabia que não era fácil. Mas você pode fazer uma outra pergunta. Como manter a serenidade? Aí eu vou lhe dar a lição 28 da obra Calma, que eu já citei anteriormente como resposta. A lição 28 é um manual precioso para mantermos a serenidade. Diz o Emmanuel, consideremos que existem atitudes e assuntos que preservam o equilíbrio e a serenidade do grupo de criaturas a que pertençamos na Terra, como já se dispõe no mundo de vacinas diversas que fazem a defesa da saúde humana. Então ele está dizendo que o equilíbrio e a serenidade nos grupos sociais são fundamentais, da mesma forma que as vacinas para a preservação da saúde. Sabemos que nada sucede sem a permissão da divina providência, mas todos somos chamados a cooperar com a providência divina, que nos consente a liberdade de atuar nos acontecimentos do cotidiano, em nossa condição de espíritos responsáveis. Tudo o que nos acontece vem com a permissão de Deus, mas o que nos acontece é para que a gente coloque em prática tudo aquilo que Deus nos ofereceu na condição de espírito responsável. O espírito pode se comportar irresponsavelmente, mas aí as consequências serão dele. Prossegue o Emmanuel. Saibamos arredar da nossa influência pessoal o que seja claramente desnecessário à sustentação da paz no campo dos outros. Olha, como se dissesse, abstenha-se de certas práticas suas que em nada ajudam o grupo. Se ouviste algum apontamento desagradável ao redor de pessoa determinada, assume a função de extintor do comentário infeliz, porque a transmissão de conhecimento desse naipe
não tem qualquer significação construtiva. Olha que interessante, muito interessante. Em realidade, o Emmanuel está apontando algo importante que todos nós devemos realizar, que é o de extintor desses incêndios. Uma pessoa faz um comentário infeliz, na pior das hipóteses, a gente não deve repercutir esse comentário, porque não vamos acrescentar nada no grupo. E é muito comum nos grupos sociais acontecer essas coisas. Ele diz ainda, diante de um amigo que se queixa desse ou daquele parente, não comuniques ao parente acusado o desabafo havido. Isso é fofoca pura, né? Porque apenas agravarias uma guerra familiar que adia indefinidamente a comunhão daqueles que nascem nos mesmos laços de consanguinidade para o aprendizado da união fraternal. Então se alguém fez um comentário sobre um familiar, não vai caber a ninguém da família ir lá e contar para o sujeito sobre quem se fez o comentário, porque isso é colocar, usando a expressão popular, lenha na fogueira. Lembrarmos, inclusive, que se aquelas criaturas estão juntas, há uma razão maior. A providência divina atuando para que as pessoas possam progredir espiritualmente. Diz o Emmanuel, não dramatizes os próprios problemas para não difundir impressões exageradas de temas negativos, capazes de prejudicar a muita gente. Tem pessoas que acham que o seu problema é o maior do mundo e faz do seu problema uma verdadeira hecatombe, chegando a assustar outras pessoas. Diz o Emmanuel, abstente de vaticinar calamidades que provavelmente jamais aconteçam. Eu chamo dos profetas do Apocalipse. Tá cheio de gente no mundo assim. Protege-te contra o veneno dos boatos, aprendendo a ouvi-los e esquecê-los. Que interessante, lição curta e objetiva. Boato a toda hora a gente está ouvindo. Aliás, nas redes sociais é o que não falta. Ouve, vê, lê e esquece. Se tiveres algum pressentimento ou algum sonho, vislumbrando ocorrências infelizes, silencia e ora pela paz dos que estejam incluídos em tuas impressões, porque a espiritualidade maior te permite esses informes imprecisos para que ajudes a atenuar o mal ou extingui-lo, e não para que lhe favoreças a expansão. Quantas vezes a criatura tem um sonho premonitório e imediatamente acrescenta um pouco mais de tinta no quadro e vai contar às pessoas envolvidas no sonho. O Emmanuel está dizendo que a conduta não é essa. Recorda que em muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende exclusivamente de nós. Muitos lances difíceis da vida, a serenidade dos outros depende da gente, de como nós vamos nos comportar. Nós somos capazes, inclusive, de transmitir a nossa serenidade para os outros, e aquele lance que estava ruim para todo mundo, de repente começa a suavizar, a passar da cor escura para uma cor mais clara. Dificuldade, meu amigo, minha amiga, nós sempre teremos. Mas todas elas são pedagógicas. As naturais, as provocadas pelos outros, as provocadas por nós mesmos. Bom, eu não posso interferir nas dificuldades provocadas pela natureza. Eu também não posso interferir na dificuldade que os outros me criam. Mas na que eu crio para mim mesmo, bom, essas eu posso interferir. Então é viver santamente, como está escrito no nosso Evangelho.
olhar a vida com olhos de ternura, com mãos abnegadas, com mente limpa, com coração disposto a ajudar. Esse talvez seja o receituário mais prático para que nós possamos viver uma vida de serenidade. Agradecer o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.